E hoje, irmãos, eu quero partilhar algo que há algum tempo tenho refletido, na leitura dos evangelhos, e eu estava pensando que outrora, eu diria assim, o tema nessa noite, para quem não viu ainda, é a purificação do templo. E às vezes alguns podem espantar e falar, o que será que ele vai falar? Porque quando a gente lembra da purificação do templo, tem todo aquele contexto de Jesus pegar o chicote e expulsar os cambistas. E eu estava pensando que outrora, eu talvez diria assim, nós tivemos uma série de mensagens falando sobre amor, né? O pastor veio falando sobre amor, agora eu vim falar sobre o fogo consumidor. Né? Porque as pessoas fazem essa ligação. Se alguém diz assim, Deus é amor, um outro lá já aponta, mas é fogo consumidor também. Sendo que não existe este versículo na Escritura, irmãos, não. Existe sim um texto que diz que Deus é amor, existe um outro texto que fala Deus é fogo consumidor, mas estão em contextos diferentes, em situações diferentes, mas alguém teve a grande ideia de colocar os dois juntos para ter uma objeção, né? Para sempre poder dizer, olha, tanto amor não, vamos falar um pouquinho aí de juízo, de fogo e de lago de fogo e mais alguma coisa. Mas eu não vim falar de fogo consumidor, eu vim falar de chicote. Então, irmãos, fiquem tranquilos que não será sobre fogo consumidor. Amém, igreja? Graças a Deus. Irmãos, mas com certeza não é nesse contexto que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 2. Foi um texto que foi lido no início dessa reunião. João 2, Evangelho. Versículo de número 13. Irmãos, nós temos alguns textos para ler, então deixa a sua Bíblia aberta, se você quiser acompanhar aqui pelo telão também acompanha, mas não se perca, é muito importante que a gente vá, volte e compreenda tudo do início ao fim. João 2, versículo 13, que diz assim, e estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. E tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Amém? Graças a Deus. Irmãos, essa história, como eu disse, muitos conhecem, é uma situação que ela é narrada em todos os evangelhos, na qual Jesus, em algum momento ali na Páscoa, ele se dirige ao templo, onde tinham ali algumas pessoas que vendiam animais, com o objetivo de que aqueles que comprassem esses animais oferecessem sacrifício. Então, eram pessoas que meio que facilitavam os outros a oferecerem sacrifício. Alguém teve uma grande ideia, já que as pessoas têm que levar animais, ao invés dela sair andando lá da casa dela, não sei de onde, ela vem andando normal, sem carregar muito peso, e quando chegar aqui ela compra o boi, ela compra a pomba, né? Foi algum empreendedor de sucesso que pensou nisso, e falou, não, vou ganhar dinheiro aqui nesse negócio. E aí foi montando ali uma feirinha, né? Tinha uma espécie de feira ali, tinha gente que trocava dinheiro, que eram os cambistas, né? Então tinha pessoas que vinham de outros lugares, e ali os cambistas faziam aquela troca, né? Quanto que você trouxe aí, que moeda é essa que você tem? É moeda romana, é moeda grega? Eu faço a troca aqui para você. Você compra de mim um animal. Então tinha uma feira ali acontecendo, e nos conta a Escritura que Cristo, ao chegar naquele momento, naquele lugar, ele os expulsa, ele faz ali um azorrague, ele faz ali uma espécie de chicote, e ele sai expulsando todo mundo, e ele sai derrubando as mesas, derrubando as gaiolas, botando os animais para fora. E a esse contexto, se você ler aí na sua Bíblia, talvez esteja escrito lá, Jesus purifica o templo, ou a purificação do templo. Irmãos, nós podemos pegar esse texto aqui e ler ele de várias camadas. Eu quero falar aqui pelo menos rapidamente 3 para os irmãos. Uma delas é a parte mais rasa, que talvez você sempre pensou assim,
ou talvez você até já se libertou deste pensamento, mas é aquele pensamento de que Jesus ele está condenando a mercadoria da fé, aqueles que fazem da fé uma fonte de lucro.